Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto já foi lido, Salmo 130. E eu gostaria de começar essa reflexão fazendo uma pergunta a vocês. Quem de vocês não tem problema nenhum? Quem de vocês está numa boa, sempre com saúde, sempre com muito dinheiro, sem problema nenhum de relacionamento, seja na família, no trabalho, na escola, ou seja, está tudo 10. Quem for assim, levanta a mão. Eu tinha certeza que ninguém ia levantar a mão. E aqui nós já temos um ensinamento importante. Um ensinamento extraordinário que vale muito para os nossos dias. Porque o autor do Salmo, que nós não sabemos quem é, nós conhecemos vários autores de Salmos. Salomão, Davi, os filhos de Coré, Asaf, mas o Salmo 130 a gente não sabe quem escreveu. No entanto, a pessoa que escreveu esse Salmo, e era um filho de Deus, era alguém que estava ligado pela fé ao Deus verdadeiro e à promessa de Deus de enviar o Messias. Olha como é que esse homem de Deus começa o Salmo. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Caramba! Um filho de Deus, uma pessoa redimida pela graça de Deus em Cristo, que lá no Antigo Testamento olhava lá para frente e acreditava na promessa de que viria o Salvador. Esse homem está em profundo desespero. O texto não diz o que é esse profundo desespero. Pode ser um problema físico, problema de saúde, como vários tiveram, como Jó teve, como Paulo teve. Pode ser um problema emocional, como Jeremias teve, como outros tiveram. Hoje em dia nós temos síndrome de pânico, depressão, às vezes alcança um cristão ou não? A depressão é só coisa de ímpio. A depressão, como se dizia, entre aspas, é frescura de mulher. Não é. Hoje um cristão, às vezes, tem depressão. Às vezes tem síndrome de pânico. Poderia ser também um problema espiritual. Nós não sabemos qual o problema. Entretanto, era um problema sério, grave. E o autor do Salmo diz assim: ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E aí nós precisamos estar antenados ao nosso tempo. E eu falo isso, por favor, não entendam como se eu estivesse criticando outros grupos religiosos, não é nada disso. Mas como pastor eu tenho a sagrada missão de instruir o povo de Deus na verdade. E a verdade não é essa que se diz por aí. Ah, se você vir para lá, se você participar do nosso grupo, vai dar tudo certo para você. Você vai ter uma vida feliz, você não vai ter mais problemas, ou se tiver, todos eles serão resolvidos. Você vai ter muita grana, Deus vai chover dinheiro na sua conta. Não é assim que se fala hoje? É assim que a Bíblia diz? Isso é uma deslavada mentira. Nós não podemos fazer promessas que Deus não fez. Aliás, Jesus lá no Evangelho de João diz assim, e está falando para quem? Para os seus seguidores. No mundo vocês vão passar por aflições. Em outras palavras, no mundo vocês vão sofrer. Ou seja, Deus não pinta o céu aqui na terra.
Assim como não tem rosa sem espinho, não tem uma vida cristã que não enfrente tribulações, angústias, sofrimentos, perdas, dores, lágrimas. Essa é a vida do cristão. Por isso Jesus falou, no mundo vocês vão sofrer, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. E aí está o consolo, e aí está a ajuda. Deus diz, fica comigo. Ou como diz o salmista, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me, é o que o salmista está fazendo. E isso é consolador. Naqueles momentos difíceis da vida, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Aliás, o próprio Jesus falou, eu estou com você todos os dias, até o fim do mundo. Eu estou com você todos os dias. Jesus não falou assim, Valmir, eu vou estar com você naqueles dias alegres, felizes, quando tudo vai bem. Agora, naqueles dias ruins, Valmir, eu vou cascar fora. Jesus não fala isso. Eu vou estar com você todos os dias. Nos dias bons, nos dias alegres, nos dias difíceis, nos dias de problema, de angústia, de depressão, de perda, de morte, de lágrimas. Eu vou estar com vocês. E olha que coisa extraordinária. Nesses momentos a gente pode clamar a Deus. Que é uma coisa mais extraordinária do que essa. Nós temos um Deus para quem falar, a quem recorrer, para clamar, para pedir. Um Deus que está nos ouvindo, um Deus que não está longe de nós, um Deus que nos ama, um Deus que quer nos abraçar, nos colocar no seu colo. Nos momentos difíceis da nossa vida. Aqui já tem um ensinamento extraordinário de como Deus ajuda o seu povo. O salmista continua, escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. A impressão que dá é que essa pessoa tem uma intimidade muito grande com Deus. Escuta, Senhor, ouve o meu pedido. Ou seja, ela está se colocando diante de Deus, reconhecendo, olha, sem ti, Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada. Por isso, nesse meu momento de profundo desespero, Senhor, escuta o meu grito, ouve o meu pedido de socorro. Isso nos anima, isso nos incentiva a buscar a Deus muito mais em nossas orações, sabendo que Deus não é surdo, Deus não é distante, Deus não nos colocou aqui neste mundo e nos abandonou, não. Ele está do nosso lado, Ele quer nos amparar, cuidar de nós, nos ajudar, nos fortalecer, nos perdoar, nos animar, exatamente naqueles momentos difíceis da vida. E nós sabemos, nós aprendemos isso, que nesses momentos difíceis da vida, a gente se aproxima muito mais de Deus, não é mesmo? Isso é a pedagogia de Deus. A nossa tendência humana, por causa do velho homem, se tudo vai bem na nossa vida, se está tudo bem com a saúde, está tudo bem no trabalho, está tudo bem na família, está tudo bem na questão financeira, qual é a nossa grande tentação? Pensar assim, está tão bom que eu nem preciso de Deus. É ou não é essa grande tentação? Está tudo tão bom
que a gente começa a deixar Deus meio de lado, como se a gente não precisasse. E aí Deus, nos conhecendo em sua misericórdia, em seu amor, querendo o nosso bem-estar aqui no mundo, mas também na eternidade, Deus permite que seus filhos passem por momentos difíceis. Como Ele permitiu, e a Bíblia está cheia de exemplos, de fiéis filhos de Deus, que viveram seus momentos de dificuldade, de angústia, buscaram a Deus, se apegaram em fé verdadeira ao único Deus vivo e foram ajudados. E vocês conhecem os exemplos. No versículo 3, o salmista diz, eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, ela é bem mais fácil. Versículo 3. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Imagina se Deus fizesse uma lista dos meus pecados e Deus colocasse cada pecado ali naquele slide e naquele lá também. Ia caber ali? Imagina se Deus colocasse todos os pecados nossos aqui, escritos ali. Será que ia caber? Acho que encher as paredes tudinho ia faltar espaço. Essa é a nossa situação. Essa é a nossa situação que Paulo diz assim, eu não me entendo. E é Paulo que está dizendo. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará desta situação? E Paulo diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que nós fizemos confissão de pecados aqui? Porque nós reconhecemos isso. A gente reconhece que por mais que você queira viver com Deus, para Deus, uma vida de amor a Deus e ao próximo, quantas vezes nós erramos? É ou não é? Então, se Deus fizesse uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Qual a resposta? Ninguém. Agora veja que coisa extraordinária. No versículo 4. Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Ou seja, logo na sequência, o salmista fala do perdão. E quando a Bíblia fala do perdão, ela aponta para quem? Ela aponta para Jesus. É por isso que João Batista apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, nós precisamos aprender e nos firmar nesta verdade. O perdão não se conquista, o perdão não se compra, Deus não barganha o perdão. O perdão foi conquistado por Jesus na sua obra redentora, no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição. É aquilo que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 53, falando de Jesus, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Essa palavra, esse verbo moído, fala fundo ao meu coração. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, meus pais trabalhavam em açougue. Meus pais criaram os seus 7 filhos trabalhando no açougue. E eu sou o mais novo deles. E cada um tinha a sua tarefa. Com 8, 9 anos eu estava lá fazendo a minha tarefa. Descascar alho para fazer linguiça. Eu não gostava muito,
quando meu pai comprava aquele alho bem pequenininho, que era o mais barato, demorava pra caramba. Era a minha tarefa. Naquela época não se falava, exploração infantil. Todo mundo participava, claro, com amor, com ordem, afinal todo mundo é responsável, todo mundo comia. Mas eu me lembro bem que naquela época, não sei se havia, nós não tínhamos máquina de moer elétrica, era no muque. E eu, um menino lá de 9, 10 anos, estava lá moendo carne, né? Aí botava a carne assim na máquina, e aí naquela manivela eu escutava assim. É isso que o profeta está dizendo, que Jesus foi moído. Pensa numa carne assim, numa máquina de moer, né? Aquele barulhinho. Esse foi o moer de Jesus. O moer doído. Não é para menos que Jesus suou gotas de sangue. Algum de vocês já suou gotas de sangue alguma vez? Esses dias estava bem quente, não estava? Ninguém suou gotas de sangue. Pois Jesus, para perdoar os meus pecados, os pecados da humanidade, ele suou gotas de sangue. Lá na cruz, Jesus se sentiu desamparado pelo seu Pai. Tanto que ele gritou: meu Deus, por que você me abandonou? Ele estava sofrendo não pelos seus pecados. Ele não tinha pecado. Ele era o santo de Deus. Estava sofrendo pelos pecados de toda a humanidade, também os meus, também os seus. Hoje, infelizmente, quantas pessoas acham que pode conquistar o perdão? Isso é muito triste, né? Pessoas dizem assim, eu conquistei a minha casa, eu conquistei o meu carro, eu conquistei um diploma na faculdade e tal, e tal, e tal. E aí, claro que isso aí exige esforço, sem dúvida nenhuma, mas ninguém conquista o perdão. Ninguém merece o perdão. Perdão é dádiva. Perdão é graça. Perdão é Deus estendendo a sua mão para a nossa direção e dizendo: vem a mim. Você está cansado, abatido, sobrecarregado? Vem a mim. Eu vou aliviar você. É impressionante como as pessoas querem fazer por merecer. Isso é outro modismo, né? Você fez por merecer. Aí a pessoa tem uma vida civil bonitinha, educada, né? E aí acha, não, eu vou para o céu. Olha como eu sou um cara bom. Olha o perigo. Está muito, muito, muito presente hoje em dia. Aliás, certa vez eu fui visitar uma pessoa no hospital. Ele já tinha sido luterano, se afastou. Um parente me pediu: você vai lá visitar ele, pastor? Vou, se ele me receber, eu vou. O cara ia fazer 3 pontes de safena. Vocês sabem que entrar no hospital, você não sabe se vai sair. Né? Pode dar um choque anafilático na anestesia, pode dar uma infecção braba, generalizada, e você ficar. E agora imagina, fazer 3 pontes de safena. Coração, a gente só tem um, parou, já era. Aí eu fui lá, cumprimentei, ele me recebeu muito bem. E aí, quando eu entrei no assunto religioso mesmo, eu sabia que a situação dele era grave. Eu perguntei: você está preparado para esse momento? Se você ficar na cirurgia, você está preparado para se encontrar com Deus? Sabe o que ele me disse? Ele me chamava de Nivaldo. Nivaldo, eu sou um cara muito bom. Nossa, minha família me elogia. Como eu sou um cara bom, generoso. Como eu faço isso, como eu faço aquilo. Aí eu deixei ele falar.
Quando ele terminou, eu falei, mas você sabia que tudo isso sem Jesus não vale nada? Aí eu falei do pecado, falei do perdão, da obra redentora de Jesus, do amor de Deus. Sabe o que ele me disse? Ah, Nivaldo, eu admiro essa sua fé simples, mas eu preciso de uma coisa mais substanciosa. É duro ouvir isso. Que na verdade ele estava convicto que ele ia se salvar pelas obras dele. Que Deus era obrigado a abrir o céu lá. Quando ele morresse, Deus tinha que abrir o céu. Diz, não, vem cá, cara, você é bom. Você merece entrar aqui no céu. Vem para cá. Deus não poderia jamais fechar a porta do céu. Mentira! Paulo diz que a salvação não é por obras, para que ninguém fique orgulhoso. Talvez esse é o maior problema de todos na cristandade. Pessoas que querem chegar ao céu pelo seu esforço próprio. Não se apegam, não confiam na graça de Deus em Cristo Jesus. Não confiam que foi Jesus que pagou, que foi moído pelos seus pecados. Não confiam que Jesus é o único intermediário, mediador entre Deus e os homens. Não confiam que somente pela fé em Jesus serão salvos. E aí tem gente muito boa, talvez nas igrejas, que estão nesse caminho. E a Bíblia diz, isso é loucura. Deixar Jesus de lado e confiar em si, nos seus merecimentos, nas suas obras. Na sequência, o salmista diz, eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Olha que coisa importante, confiar na palavra de Deus. E de novo, eu não estou aqui fazendo críticas, mas o discurso em muitos grupos religiosos é diferente. Quantas vezes pessoas já ouviram assim, eu tive um sonho com você. E nesse sonho, Deus falou isso, falou aquilo. E aí? Eu tive uma visão. E dessa visão, Deus me mostrou isso e aquilo. Deus me deu uma revelação especial. E aí? Quando eu trabalhava em Pancas, tinha um menino da minha igreja, ele devia ter uns 15, 16 anos, recém-confirmado, tinha uns 2, 3 anos de confirmado, uma família cristã, todos eles muito cristãos, ativos. Aí esse menino começou a namorar uma menina de uma outra denominação, com uma outra linha teológica. Sabe o que o pastor dessa menina disse para o nosso jovem lá? Falou assim, Deus me deu uma revelação que se você não passar para a igreja da sua namorada, você vai morrer. Cara, isso não é pastor. Me desculpa. O cara desse tinha que ser preso. Imagina um menino de 15, 16 anos, um adolescente, frágil. Imagina se esse menino de fato amasse a sua namorada. Ele sabia que tinha diferenças doutrinárias, teológicas, seríssimas. Olha a encruzilhada, ou seja, esse pastor poderia induzir esse menino ao suicídio. Então, muito cuidado. Sonhos, revelações, visões, houve. Mas quando a Bíblia terminou de ser escrita, onde é que Deus nos fala agora? Aqui, Esse é o nosso tesouro. A Bíblia, a palavra. Deus não vai aparecer em sonho para você, te dar um susto, assim, Deus está falando comigo. Deus não vai te dar revelações. A revelação está aqui, aqui. E é uma revelação objetiva. O que é isso? Imagina
que o senhor Antônio chegasse para mim e falasse assim, ó pastor, eu sei que não vai falar isso, né? Pastor, Deus me deu uma revelação. Como é que eu vou saber se isso é verdade ou mentira? Onde é que eu vou comprovar? Agora, se o senhor Antônio chegar para mim e dizer, pastor, aqui em João 3,16, olha que Deus me revelou aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não seja condenado, mas tenha vida eterna. Opa, isso é objetivo. Isso o senhor Antônio pode ler, eu posso ler, qualquer um de vocês pode ler. A revelação de Deus é objetiva. Não é um mistério de algumas pessoas. Cuidado com isso. Cuidado. Qual o problema? O problema é que quando pessoas acreditam nessas coisas, eles passam a seguir determinados líderes como se fosse Deus. Como se o cara tivesse numa posição especial, né? Deus é como se fosse o próprio Jesus, o intermediário. Deus dá a revelação para ele e ele então passa para mim. Qual o perigo disso? Se afastar da Bíblia. Aí começar a confiar em pessoas. Por isso a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por isso é importante a leitura da Bíblia, a participação nos cultos, né? Você se firmar na revelação de Deus, que aponta para o amor, a graça de Deus em Cristo Jesus. Muito cuidado, muito cuidado. Se alguém vier falar para vocês de sonho, revelação e visão, diga muito claramente, baseado na Bíblia, isso é conversa para fazer boi dormir. Eu acredito, aqui diz o salmista, eu confio na sua palavra. Se você, aqui na igreja, ouviu uma coisa que o seu pastor está ensinando, pode confiar. Se você em casa lê a Bíblia, pode confiar. Se você leu 5 minutos com Jesus, ou outro devocionário, fiel às Escrituras, pode confiar. Agora, cuidado com determinadas pessoas que querem te afastar da Bíblia e levar você a confiar nela, como se ela tivesse uma posição especial diante de Deus. Muito cuidado. O salmista diz, eu confio na sua palavra. E como é importante essa palavra. Como é importante essa palavra. E por isso nós precisamos usá-la. A gente entende muito isso na nossa vida física. Vocês já estão cansados? A gente entende muito isso na nossa vida física. Quantas vezes a gente faz refeição por dia? Quantas refeições por dia? 3, café, almoço e janta. Às vezes faz um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde, né? Mas vamos pensar em 3. Tudo bem. Agora, vamos pensar o seguinte. Imagina que o seu Orlando chegasse para a Dona Maria e falasse assim, Maria, esse negócio de 3 refeições por dia, muito chato. Dá muito trabalho. Isso gasta muito. Eu andei pensando, refletindo e tomei a seguinte decisão. Aqui em casa, a partir desse momento, nós só vamos ter o almoço de domingo. Um almoço gostoso e só. A outra refeição, só no outro domingo. O que a Maria fala para Orlando? Caraca, Orlando, que ideia genial! Como é que você não pensou nisso antes? Isso é extraordinário. É assim que você ia falar, Maria? Duvido. Ela ia falar assim, ih, Orlando, pirou o cabeção. O que está acontecendo? Por quê? Nós sabemos que se a gente não fizer a alimentação adequada diária, o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai enfraquecendo.
Enfraquecendo. Aí não tem mais força para lutar contra os vírus, contra as bactérias. E aí se continuar, qual é o fim? Qual é o fim? A morte. Na vida física a gente sabe isso. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se eu não me alimento da palavra, se eu não me alimento da Santa Ceia, se eu não vivo o meu batismo diariamente, eu vou enfraquecer espiritualmente. E vou enfraquecer, aí a gente não vai ter força mais para lutar contra as tentações do diabo, do mundo, da carne. E a gente sente isso? Claro que sente. Quantas vezes pessoas chegaram para mim e disseram assim: pastor, eu tive afastado dos cultos há algumas semanas, mas como é difícil depois para voltar. Olha só, a pessoa dizendo como é difícil depois para voltar. Por quê? Porque a pessoa já se enfraqueceu. Então vamos usar a palavra. Cada um vai ter a sua estratégia de usar a palavra, né? Vamos aproveitar os momentos que nós temos na igreja, porque aí Deus vai nos fortalecer cada vez mais. Concluindo, no versículo 7, o salmista diz: povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel, e Ele está sempre disposto a salvar. Ele salvará Israel, seu povo, de todos os seus pecados. E aqui eu quero destacar a palavra fiel. Deus é fiel. O amor de Deus é fiel. Quando a Bíblia fala que Deus é fiel, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus não rói a corda. Aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre. Isso é a fidelidade de Deus. Quantas vezes nós agimos diferente, não é mesmo? Quantas pessoas aqui, em outras igrejas, no dia da sua confirmação, depois de estudar as doutrinas bíblicas por 2 anos, 3 anos, prometeram que permaneceriam fiéis a Deus em fé, palavras e obras. Será que todos eles continuam na igreja? Quantos casais prometeram fidelidade à sua esposa, ao seu marido no altar, diante de Deus? Será que todos estão cumprindo a promessa? Essa é a nossa situação. Às vezes nós roemos a corda. Deus não rói a corda. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Eu vou dar um exemplo só. Lá de Gênesis 3,15. Ali é a primeira promessa que a Bíblia registra. Depois da queda em pecado, Deus diz para a serpente: diabo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Nós sabemos que o descendente da mulher é Jesus. O descendente da mulher, vai ferir a sua cabeça, serpente, e você vai ferir apenas o calcanhar dele. Uma ferida no calcanhar é uma ferida menor. Uma ferida na cabeça é mortal. Isso é uma promessa que foi cumprida aonde? Paulo diz: na plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Quando Jesus, lá na cruz, de braços abertos, inclinou a cabeça, morreu, eu imagino que o diabo deve ter feito uma festança no inferno. Eu venci o Filho de Deus. Agora imagina quando Jesus chega lá no inferno, vivo. Lembrando que Jesus não foi pregar o evangelho, não. Tem muita gente dizendo essas besteiras aí, né? Que Jesus foi lá para salvar as almas dos condenados. Espera aí, o inferno não tem misericórdia, o inferno não tem graça. O inferno é juízo, é condenação, é ranger de dentes. Imagina, Jesus chega lá vivo. Como é que ficou a cara do diabo? Eu sou o vencedor. Eu venci.
Promessa cumprida. Jesus foi ferido no calcanhar, mas feriu mortalmente o diabo na cabeça, ou seja, venceu todos os inimigos espirituais. Posso falar de uma outra promessa que Deus cumpriu, já citei, Mateus 28. Eu estou com você todos os dias, é promessa, e nisso nós podemos acreditar. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar sozinhos, Ele nos ama. Ele está de braço estendido para mim e para você e diz: venha a mim, eu vou aliviar você. Deus está sempre disposto a salvar, diz o salmista. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Assim como Deus estava disposto a salvar Israel dos seus pecados, Deus em Cristo continua disposto a salvar a mim e a você, perdoar os nossos pecados, a nos manter no seu caminho aqui neste mundo e, por fim, nos dar uma vida gloriosa e eterna lá no céu. Amém.